Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos se cuidando em casa, né? Vamos para mais uma aula hoje. Hoje a aula é sobre números complexos, uma continuação, uma aula complementar daquilo que vocês têm visto lá no Centro de Mídias. Espero que tirem algumas dúvidas, qualquer coisa também podem anotar aí nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativem o sininho de gostei se gostaram, ou se não gostei, clica lá também. Vamos lá. Bom, então, o que são números complexos? Como eles surgiram? Então, os números complexos, eles surgiram na necessidade de resolver equações de segundo grau. Legal. Mas onde eles estão localizados? Quem são eles? Então, assim, pensando no grupo dos conjuntos, nós temos o grupo dos conjuntos naturais, que é composto por números positivos. 0, 1, 2, 3, todos os números positivos que nós conhecemos. Depois nós temos os números inteiros. Esses números inteiros são os valores negativos, que aí nós vamos unir aos naturais e vamos ter o conjunto dos números inteiros. Depois nós temos aqueles números fracionários, aqueles números que nós podemos representar em forma de fração. Esses números são chamados de números racionais. Então, nós temos o conjunto dos números racionais. E conforme vocês vão observando aí no desenho, está um dentro do outro. Então, um compõe o outro. Depois, nós temos os números reais, que é a união de quem? Dos números irracionais com os números racionais. E os números irracionais são aqueles que nós não conseguimos representar em forma de fração. Por exemplo, π, raiz de 2, raiz de 3, esses números que têm infinitas casas decimais, e essas casas decimais são valores que não se repetem, ou seja, não tem uma periodicidade, tá? São valores que vão aparecendo, porém não tem uma continuidade. Ele pode aparecer lá no número decimal. 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, tá? Então, isso é um número irracional. Legal. Mas e onde é que estão localizados os números complexos? Os números complexos, eles são a união, né, de todos esses conjuntos e eles são representados na seguinte forma. Uma parte de número real mais uma parte de número imaginária. Então, como vocês podem ver aí, apareceu uma letrinha nos números complexos. Essa letra é a letra I, que é chamado de número imaginário. E aí, como que eu vou representar, então, a minha forma de número complexo? Então, o número complexo ele é um par ordenado na forma A e B, onde A é representado pela parte real do número e o B a parte imaginária. Bom, então relembrando, o número complexo ele foi criado justamente para resolver equações de segundo grau. Então, nós vamos analisar aqui um caso. Então, dentro do conjunto dos números reais, como é que eu resolvo a equação x² mais 2 igual a zero? Vou trocar de lado o meu valor 2, ele trocando de lado, ele vai passar a ser negativo. Então, agora eu tenho x² igual a menos 2. Então, essa potência, ela vai para o outro lado como uma raiz quadrada. Então, agora eu tenho x igual a mais ou menos a raiz de menos 2. Tá, mas dentro do conjunto dos reais, eu não tenho um valor que resulte em raiz de menos 2. Não tem um número que elevado ao quadrado vai dar menos 2. Então, no conjunto dos números reais, essa equação ela não possui solução. Então, ela não existe no campo dos reais. Não existe uma solução aí para esse caso. E se eu pensar no dentro dos números complexos? Vamos lá, a mesma equação. Então, eu tenho x² mais 2 igual a zero. Passo para o outro lado esse 2 positivo, que agora se torna negativo. Então, a minha equação agora é x² igual a menos 2. Essa potência vai se transformar em uma raiz quadrada. Então, x mais ou menos a raiz quadrada de menos 2. Dentro do conjunto dos complexos, eu consigo resolver essa equação. Porque agora eu tenho que a minha solução é menos raiz de 2i e mais raiz de 2i. Por quê? Porque esse i, para a gente, ele vai representar a raiz de menos 1. Então, dentro do conjunto dos complexos, eu consigo resolver essa equação. Por isso que ele foi criado. Bom, e aí como é que eu faço as operações entre os números complexos?
Bom, então, assim como nos outros conjuntos, existem também aqui as operações básicas que nós conseguimos operar com os números complexos, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, tudo isso a gente consegue fazer com os números complexos. Bom, primeira coisa que eu tenho que definir aqui, primeiro, a igualdade. Como é que eu faço uma igualdade entre números complexos? Na verdade, é uma comparação, tá? Então, se eu tenho aqui 2 mais 3i igual a mais 3i, significa que eu tenho aqui a minha parte real, ou seja, 2 é igual a porque o a aqui está representando a minha parte real. E aí eu tenho a minha parte imaginária, que é 3i, que também é igual a 3i. Isso é uma relação de igualdade dentro dos números complexos. Então, quando nós estivermos comparando dois números complexos em igualdade, então nós estamos dizendo que a parte real é igual à parte real do outro membro. E a parte imaginária do primeiro membro é igual à parte imaginária do segundo membro. Depois, nós temos a adição e subtração. Como é que eu faço adição e subtração entre dois números complexos? Então, tem um exemplo aqui. 2 mais 3i mais menos 3 mais 4i. Então, eu vou fazer essa operação primeiro entre a parte real. Então, eu tenho 2 mais menos 3. Por regra de sinal, esse 3 vai continuar sendo negativo porque eu tenho sinais diferentes. Então, aqui a minha parte real, eu vou ter 2 menos 3, que vai resultar em menos 1. Agora, a minha parte imaginária. A parte imaginária, eu tenho 3i mais 4i, que vai resultar em 7i. Então, 3i mais 4i, 7i. Então, aqui, essa minha adição desses dois números imaginários, desses dois números complexos, vai resultar em menos 1, que é parte real, mais 7i, que é a parte imaginária. Agora, como é que eu faço a multiplicação entre dois números complexos? Bom, tem outro exemplo aqui. 2 mais 3i, que multiplica menos 3 mais 4i. Então, eu vou aplicar aqui a distributiva. Então, aqui a minha primeira parte, a parte real, que é o 2, eu vou multiplicar o meu outro número complexo, tanto na parte real quanto na parte imaginária. Então, eu tenho 2 vezes menos 3, e eu tenho também 2 vezes 4i. Isso vai resultar em 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 4i, 8i. Agora, eu faço a mesma coisa com a segunda parte aqui do meu número complexo, que é essa parte imaginária. Então, eu vou multiplicar 3i vezes menos 3 e vou multiplicar 3i vezes 4i, que vai resultar em 3i vezes menos 3, eu multiplico apenas os meus números inteiros. Então, menos 3 vezes 3, menos 9. E o i eu vou copiar. E aí, quando eu multiplicar 3i vezes 4i, eu vou ter número inteiro com número inteiro. Então, 3 vezes 4, 12. E aí, eu vou ter i vezes i. Lembrando que quando eu tenho bases iguais, eu somo o expoente. Como não tem o expoente em cima da letra i, é como se fosse o número 1. Então, eu vou somar 1 mais 1, que vai resultar em i ao quadrado. Só que, dentro dos números complexos, o i ao quadrado, ele vai ser menos 1. Lembra que eu falei que o i representava a raiz de menos 1? Então, se eu elevar a raiz de menos 1 ao quadrado, eu vou encontrar o menos 1. Então, agora eu vou substituir. Então, no lugar aqui desse i ao quadrado, eu vou colocar menos 1. E olha como é que ficou a nossa equação agora. Então, eu tenho menos 6, menos i, mais 12 vezes o menos 1. Então, ó, menos 6, que é o que já tinha lá na minha equação, menos i é o resultado de 8i menos 9i, e aqui, o i ao quadrado agora é menos 1, então eu vou multiplicar 12 vezes menos 1. E aí, o que eu vou encontrar agora? Menos 6, menos i, menos 12. E aí, a minha resposta final, ou seja, da multiplicação desses dois números complexos, é menos 18 menos i. E sempre que eu for representar um número complexo, eu vou representar a primeira parte real, depois a parte imaginária. E essa aqui é a resposta do nosso exemplo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês das potências de i.
Então, existem 4 valores para i. Dentro dos números complexos, o i ele pode assumir 4 valores. Só que isso vai depender do expoente que ele apresentar. Então, vamos lá. Se o i aparecer elevado a zero, lembrando que todo número elevado a zero é 1, a mesma coisa para o i. Então, i elevado a zero vai resultar em 1. Depois eu tenho i elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, significa que i elevado a 1 é igual a i. Depois eu tenho i elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado vai resultar em menos 1. E depois i elevado a 3, i elevado ao cubo, vai resultar em menos i. Então, esses são os 4 valores possíveis para o i e suas potências. Tá, mas e se aparecer uma potência diferente? Aparecer, sei lá, i elevado a 1000. Como é que eu vou definir o valor de i se ele está elevado a um número tão grande? Tá, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho i elevado a 64. Como é que eu vou resolver esse i elevado a 64? Eu vou pegar o 64 e fazer uma divisão, tá? Vou fazer uma divisão longa com vocês aqui. Então, 64 eu vou dividir por 4. Por que 4? Porque eu tenho 4 opções para i. Então, 64 dividido por 4 vai dar 16. E o valor do resto vai ser 0. E o que vai importar para a gente aqui? O que importa é o valor do resto. Então, é o valor 0. 0 agora vai ser o nosso novo expoente, tá? Então, agora, ó lá, eu vou ter i elevado a 0. I elevado a 0 é igual a 1. Ó lá. Pronto. Então, é bem simples de resolver as potências de i. Você divide por 4, o valor do resto vai ser o seu novo expoente, e você olha lá na sua sequência de expoentes e você vai definir qual que é o valor do i. Quero agradecer a todos vocês que assistiram até o final. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e dê um like aí. Tchau, tchau.